Só que Javé, ele foi modificado na história. E isso é importante levar em consideração. Por isso é tão complicado quando eu me deparo com pessoas que não são religiosas, que se dizem pesquisadoras e que dizem e falam de Deus, do Deus da Bíblia. Quando chega com essa expressão, o Deus da Bíblia, eu já sei que a pessoa não sabe do que ela está falando. Porque o próprio Javé, nos textos bíblicos, se modifica e vira um outro Javé. E, inclusive, um dos artigos que eu publiquei ano passado na revista da PUC do Paraná, eu demonstro que existem dois Javés na Bíblia, tá? Pelo menos dois. E aí nós temos que perceber que isso é fruto de uma modificação é, intencional na história. Não foi sem querer, não, tá? Então, Javé, é importante que nós entendamos que Javé, até mesmo nas pesquisas ou nas leituras dos textos bíblicos, é visto sob diferentes perspectivas. Para os redatores bíblicos pós-exílicos, Javé é tradicionalmente considerado um deus celibatário, um deus único, tá? E menções a outras divindades são interpretadas como dependente de um culto chamado idólatra. Então, para os textos bíblicos pós-exílicos, depois do exílio da Babilônia, isso eu ensino nos meus cursos, essa linha do tempo e tudo mais, é importante que a gente entenda que há um conceito de idolatria para todo culto que não é Javé. Para historiadores, exegetas e redatores de trechos mais antigos, tanto em Israel quanto em Judá, Javé foi associado, sim, a uma deusa. Por quê? Porque quando ele entra trazido no culto pelos grupos nômades e se espalha sobre toda Canaã, tanto em Israel Norte, depois em Judá no Sul, é, vai ele vai ser associado a deuses, e na medida em que ele vai tendo mais proeminência em seu culto, ele vai sendo associado a deusas que eram originalmente associadas a deuses mais proeminentes. Tá? Por exemplo, um exemplo, o deus El, que eu falei agora há pouco, que é o deus principal do panteão ugarítico, ele era casado na mitologia com a deusa Asherá. No panteão ugarítico, ela era chamada Atirat por causa da língua ugarítica. Traduzindo do ugarítico para o hebraico, fica Asherá. Da Atirat, Asherá. A grande questão é que quando Javé vai tomando mais espaço nas mitologias e El vai tendo cada vez menos espaço nos cultos, a Asherá vai passar, ela vai ser transferida como esposa de Javé. E agora ela vai ser adorada junto com Javé nos locais de culto dele. Quando nós falamos que Javé estava associado a uma deusa, aqui eu estou mostrando uma dessas evidências, ok? E eu preciso falar das Matsebot. Uma Macebá é uma pedra erguida em pé, né? Uma pedra comprida em pé, com o topo arredondado. E o plural de Macebá é Macebot, em hebraico. O plural feminino em hebraico é Ut, tá? E aqui, na imagem, eu estou mostrando uma foto do achado arqueológico, né? Que são pedras, é uma construção de pedras, do Santo dos Santos, no templo de Arad, no sul de Judá. E no Santo dos Santos é o lugar o local mais considerado mais santo, onde está a presença da divindade. E essas pedras, chamadas Macebot, são as representações das divindades. E foi surpreendente quando encontraram esse Santo dos Santos no Templo de Arad, porque aqui há evidência de que são duas divindades sendo adoradas e não somente uma, sendo que o templo era de Javé. E à frente de cada uma dessas duas pedras, você vai encontrar um altar de incenso, uma maior, representando uma divindade masculina, e outra menor, representando uma divindade feminina. Então, nós temos aqui um casal divino sendo adorados dentro do Santo dos Santos, no templo de Javé, no sul de Judá.
tá? E é importante também saber que essas pedras eram também consideradas portais para habitantes do Sheol, ou seja, o mundo dos mortos. Não há, nos textos bíblicos, né, não existe noção de inferno na Bíblia, em lugar nenhum, não tem inferno na Bíblia. Mas a questão da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é que existe o Sheol, que é o lugar dos mortos, para onde todos vão, independentemente. E nesse lugar dos mortos, é que onde vivem os ancestrais, existem essas matsebot, que são os portais para o contato com esses mortos. Então, é muito comum encontrar essas matsebot não só em templos representando divindades, mas também em outros santuários representando os ancestrais. Tá bem? Aqui tem os referências bíblicas que podem ser consultadas depois, 2 Samuel 18:18, Isaías 6:13, Gênesis 35:14, que fazem referência a essas pedras. É interessante também lembrar que El Shaddai, né? Shaddai era uma divindade feminina que foi juntada com El e que era responsável pelas bênçãos da fertilidade que posteriormente são transferidas para Javé. Gênesis 49:25 vai falar especificamente de Shaddai e vai falar da bênção dos seios e do ventre, tá bem? Neste slide que está escrito Javé e sua Asherá, tem 3 peças específicas que são achados arqueológicos. Eu considero importante demais falar sobre elas. Eu quero começar a falar sobre a da direita, que é uma pedra em que está afundado como o contorno de uma mão, como se uma mão tivesse afundado ali, tá? Não é possível enxergar muito bem nessa imagem, mas em cima tem riscado uma inscrição hebraica em que há uma bênção. Eu te abençoei por Javé e sua Asherá. E aqui, esses três objetos são objetos que evidenciam um culto ao casal divino Javé e sua Asherá. O objeto do meio é um objeto de culto de 60 centímetros de altura e que ele tem 4 andares diferentes de imagens esculpidas. É um objeto comprido, mas a forma do lado dele é quadrada, né? E se você perceber, o andar mais em cima, o primeiro andar lá em cima dos 4, e o terceiro andar, eu quero chamar a atenção para esses dois. O primeiro, lá em cima, tem um sol que representa a divindade mais importante. Geralmente, a divindade mais importante do santuário onde o objeto é encontrado é representado pelo disco solar. Nesse caso, esse objeto é de um santuário de Javé, tá bem? Então, Javé está sendo representado lá em cima pelo disco solar, e no terceiro andar, né, você tem um buraco por onde as pessoas colocavam fogo e saía fumaça representando a presença de Javé. No segundo andar e no último lá embaixo, já tem imagens completamente diferentes. No segundo andar, você tem 2 animais e no meio deles, entre eles, uma árvore. E embaixo você tem 2 animais novamente e a imagem de uma mulher no meio. E realmente aqui você tem a representação de Asherá no segundo e no quarto andares desse objeto cultual, porque a deusa Asherá era representada por uma árvore, os altares em árvores frondosas, em carvalhos, era a própria árvore era a representação da deusa. Tá? Então, esse objeto, ele vai unir o culto a Javé e sua Asherá. No objeto da esquerda, eu vou só parar um pouquinho de compartilhar, porque eu quero mostrar na tela, eu tenho réplicas aqui comigo, porque a foto ali não ficou muito boa, e o objeto da esquerda é um pedaço quebrado de um vaso. E neste pedaço você tem a imagem, eu estou mostrando a minha réplica aqui, feita pela artista Paula Torriani, e você tem um casal aqui, na parte
mais destacada ao centro da peça. Em cima desse casal, você tem uma inscrição de uma bênção. Eu te abençoei por Javé de Temã e sua Asherá. E eu preciso dizer, lembra Temã, dos textos bíblicos ali que nós mencionamos? Preciso dizer que este jarro foi encontrado num local chamado Kuntlet Ajerut, que fica como quase fronteira entre o Sinai e Judá. Fica exatamente nessa região, tá bem? Do Sinai. Isso é importante que a gente tenha em mente. Como as fotos elas não estão muito boas, eu também tenho uma réplica em miniatura, porque a peça original é 60 centímetros, desse objeto cultual, e eu quero mostrar bem o andar de baixo, com a deusa entre os animais, que era como ela era representada, o buraco onde se colocava fogo, no segundo andar aqui do objeto, representando Javé, a árvore entre os animais, novamente representando a deusa, e o disco solar no primeiro andar em cima do objeto. E é importante também entendermos que esse objeto está construído em forma de paralelismo, que é uma característica da poesia hebraica, né? Que são paralelos. E você vai ver Javé, Asherá nos 4 andares da peça. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!